Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Iori, eu sou instrutor de vídeo digital e hoje vamos começar mais um Arte Fala Sobre. E o assunto de hoje no Arte Fala Sobre é um assunto que a gente já fez uma vez, mas deu erro e agora a gente vai recomeçar, que é o livro de Eli, certo? Já estou aqui com o Anderson e o Rogério, nossos grandes colegas aí do Arte Fala Sobre. Fala aí, Anderson, beleza? Fala, tudo bem? Tudo bem, gente? Fala aí, Rogério, tudo tranquilo? Boa noite, arteiros. Tudo bem? É isso aí. Anderson, eu vou pedir o seguinte, para que você fale o que você espera da gravação de hoje, o que você acha que vai rolar na gravação de hoje, por favor, vai lá, manda. Bom, primeiro que dê certo, né? Que a gente fez um programa com muito conteúdo, tá? Eu não estava nas minhas melhores condições, mas eu tenho certeza que pelo fato de termos assistido mais de uma vez ou mais de duas vezes, a gente vai ter mais conteúdo para conversar aqui e destrinchar esse filme. Mas eu gostei, foi do óculos do Denzel Washington, eu quero um. Beleza, Rogério, o que você espera da gravação de hoje? Eu espero que desperte a curiosidade das pessoas que ainda não assistiram o filme para assistir, né? E compartilhar esses pontos de vistas diferentes, né? Que de repente algum detalhe, alguma coisa no filme que passa desapercebido pra gente e para outras pessoas que também perceberam outros detalhes, né? E mesmo assistindo um filme 2 ou 3 vezes, tem coisa ali que quando a gente debateu da outra vez, aí a gente começou a perceber. Eu não assisti novamente o filme, tá um pouco corrido aqui pra mim, mas eu espero isso. Beleza, é que você mudou de casa, né? Pega meu óculos escuro pra eu mostrar pra eles. Você mudou de casa, né, Rogério? Ainda não. A casa não. liberou ontem, pôs a luz. Tinha erro no endereço, tinha conta atrasada. Não, esse aqui, ó. Esse grande aqui. Vou te mostrar meu óculos escuro. Aí, Anderson, falou que queria um óculos escuro aí, ó. O Rogério... Agora você não minha. Com esse você pode ir pra qualquer lugar, Rogério. Esse aí o sol não afeta você de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até do Covid, hein? É capaz. Protege até do Covid, exatamente. Bom, vamos lá então, vamos começar. Quando eu assisti o livro de Eli, vou puxar de novo aqui a imagem aqui, ó, lá do Denzel Washington ali, né, o livro de Eli. Quando eu assisti o livro de Eli, eu particularmente achei o filme bom. Depois fui assistindo outras vezes e vi algumas incoerências, mas eu vou falar delas no decorrer do programa. Primeiro vamos falar das partes boas. Anderson, vamos pegar primeiro a mensagem. Qual você acha que foi a mensagem que o diretor quis passar com o livro de Eli? O que você achou que o diretor quis falar sobre o livro de Eli no filme? Olha, Thiago, tiveram, na verdade, vários insights aí durante o filme. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião fechada sobre esse assunto, né? Sobre o filme em si, né? Da mensagem geral dele. Mas fala muito sobre fé, fala sobre acreditar, não é? Ir até o fim naquilo que você acredita. E, bom, é isso. E você... nesse sentido. E você, Rogério, qual você acha que é a mensagem principal do filme? Bom, o filme é feito pra gente refletir, né? Ele fala muitas coisas ali em parábolas. É um filme que você assiste e depois você fica pensando nele, né? Das situações que aconteceu ali. Então ali tem ganância, tem usar o nome, né? A palavra de Deus em vão, né? Usar a palavra de Deus para ter o poder. Então essas coisas assim que me despertaram, tipo assim, eu fiquei pensando depois para chegar nessa conclusão. Então o filme em si, se você assiste ele a primeira vez, ele é muito cru, ele é muito morninho, muito devagar, ele termina meio que sem sentido, mas aí você reflete e assiste de novo, você já tem um outro ponto de vista. Eu quando assisti o filme,
que nem eu falei, né? Assisti mais de uma vez, só que assisti naquela vez que a gente gravou o primeiro programa. Desse segundo programa eu não assisti. Acho que só o Anderson assistiu para fazer esse segundo programa, porque o primeiro deu erro no áudio, né? Só explicando pro pessoal, tá? Porque aqui não foi aquele não foi ao ar, porque deu erro no áudio. Agora já fizemos o teste, já vi que tá tudo certo, agora não tem problema. Agora não tem erro no áudio. Mas eu, quando assisti o filme a primeira vez, eu achei, que nem eu falei, primeiro achei o filme bom, só que depois fui pensando em outras coisas que acontecem, né? Por exemplo, eu vou puxar aqui uma imagem aqui que até o Anderson comentou aqui que são os Ergoloides. Eu falei, não, é o Tândaro Bárbaro, né? Porque o que acontece? O Tândaro Bárbaro, não sei se todo mundo lembra do Tândaro Bárbaro, é esse cara aqui, certo? Que ele tinha aquela princesa que era mística e tinha essa coisa. Primo do Chewbacca. Exatamente, o primo do Chewbacca. Nesse desenho, o que acontece, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Nesse desenho, o que acontece nesse desenho? Esse desenho também é um desenho pós-apocalíptico, assim como o filme de Eli, o livro de Eli. Só que no desenho, diferentemente do livro de Eli, tem as ruínas da cidade. Tem lá, você vê a Estátua de Liberdade caída no chão, você vê detalhes as torres não, as pontes, a areia passando por cima da ponte de São Francisco, né? Você reconhece algumas cidades. A mulher que ela é mística, ela estudou pra caramba, ela conhece toda a parte antiga da coisa. Você vê o cara, ele cata um fusquinha e joga nos outros, né? O primo do Chewbacca, né? Então existem destroços e as ruínas da civilização antiga, e procurando achar ali o que o autor do desenho quis fazer, ele botou um ano de 3000 e cacetada. Então, tipo, né, uma coisa bem futurista mesmo, mas ainda com destroços e ruínas. E você não vê isso no livro de Eli, que parece que é uma coisa bem mais atual, bem mais recente, que teve uma catástrofe, explodiu uma bomba, certo? E gerou aí uma série de efeitos colaterais. Apareceu pessoas que comiam carne humana porque acho que a comida ficou escassa, muitas pessoas analfabetas, enfim, tudo isso aí. Então eu particularmente não gostei muito da pegada do livro de Eli nesse ponto, porque um cara lá em 1970 fez um desenho que se passa no ano 3000 e ainda tem ruína, tem as coisas. E o livro de Eli, que foi agora, acabou de explodir a bomba, não tem um prédio, não tem nada, sabe? Tipo, tá tudo deserto. Então, isso aí eu achei que foi um ponto que eu particularmente não gostei muito, justamente porque já, né, quando eu era criança, assistia o Tândaro Bárbaro, né? Que tinha aquela espada reluzente tipo um sabre de luz. Era um sabre de luz bem porco, na verdade, mas era um sabre de luz. O que vocês acham aí a respeito dessa colocação que eu fiz? Então, uma coisa que ficou bem clara é que já tinha se passado, né, uma geração ou duas gerações que tinha muita gente que não sabia ler. E muitas pessoas tiveram problemas com a visão por causa da radiação, provavelmente, né? E eles se protegiam bastante do sol, vocês perceberam isso? Como se houvesse também uma radiação solar muito, muito forte, ou aquela falta da camada de ozônio para poder proteger, não é, o planeta dos raios do sol. Sempre que eles estão ao ar livre, eles estão usando óculos escuros. Exato, e estão todos usando agasalho. Então, inclusive no deserto, quando a gente vê imagens daquelas pessoas que vivem na Arábia Saudita, eles sempre estão usando roupas inteiriças para cobrirem o corpo, para cobrirem a cabeça, e a gente sabe que à noite esfria bastante, mas eles usam as roupas dessa forma para se proteger também do sol, né? Do sol e do frio, dos dois. Do sol, exatamente. Então já vivem desse jeito. E assim, com a escassez de tudo, voltou-se a época da troca, né, do escambo, certo? Sim. Troca uma coisa pela outra, né? As coisas têm valor. Teve um momento que a gente viu que o rapaz de uma loja, claro, mais pra frente a gente pode comentar sobre isso, procurando brinquedos. Olha só, brinquedo. É verdade. Quem diria que os brinquedos valeriam tanto, né? Nesse mundo que foi criado aí no filme.
mas é uma idealização do pós-apocalíptica que eu não gostaria de viver. E aí, Rogério, o que você tem a falar sobre isso? A questão de qualidade do filme, assim, né, de muito fora da realidade. Ele é uma ficção, né? Ele não chega a ser uma realidade paralela, né? Que poderia ter acontecido. Ele vai mais pro lado da ficção. Isso que me entristeceu um pouco, né? Porque eu achava que ia ter um cunho religioso mesmo, uma história que tivesse uma coerência, e ele não teve, né? Justamente por causa disso, né? Perdeu credibilidade com muita ficção num filme que a gente estava esperando, né? Que tivesse alguma mensagem ali mais direta. Porque na verdade o que acontece é o seguinte, para quem não viu o filme, certo? O livro de Eli, na verdade, é a Bíblia, né? Fala o livro de Eli porque o nome do personagem do Denzel Washington é Eli e ele carrega um livro. Por isso que fala o livro de Eli. Mas não é o livro dele, ele não escreveu livro nenhum. O livro que ele está carregando é a Bíblia. É uma Bíblia, eu já vou dar um spoiler já, é uma Bíblia em braille, certo? Mas até então ninguém sabe que a Bíblia é em braille, nem sabia, até a gente percebe que é uma Bíblia quando a menina fala pro cara, ele tem um livro grande com uma cruz na capa, e a gente percebe que é a Bíblia. Mas a gente só descobre que a Bíblia está em braille no final do filme. Quando o cara que queria tanto a Bíblia consegue, no final, abre ali e a Bíblia está em braille e o cara não sabe ler braille. Mas falando em braille, vamos lá. Eu acho, quando eu vi o filme, eu percebi que eles deram o zoom, né? Fizeram um plano detalhe, isso chama plano detalhe. Fizeram um plano detalhe num olho só do Denzel Washington e aquele olho tinha uma espécie de catarata muito forte. E o outro eles não mostraram. Pergunta que não quer calar. O personagem é cego só de um olho ou ele é cego dos dois? Olha, eu fiquei na dúvida, porque tinha momentos que ele mostrava que tinha a deficiência, ou não sei se provavelmente parcial. Provavelmente parcial. Porque como que ele conseguia desviar, não é, de golpes, de balas, entre outras coisas, né? E quando ele falava com as pessoas, ele olhava para as pessoas, mas no momento, uma cena inicial, ele entra no lugar, ele abre uma porta, ele olha para frente a hora que ele abre essa porta e tem um corpo pendurado. Vocês lembram disso? Não exatamente. Nesse momento, ele continua olhando para frente, ao invés de olhar para cima, tá? Da pessoa pendurada, que estava um pouco mais alta em relação a visão dele. A visão e a posição onde ele se encontrava. E aí, assim, naquele momento, eu percebi que ele era cego. Porque ele chegou nesse corpo, ele tateou o corpo, porque ele estava buscando o quê? Uma bota. Então ele aproveitou, pegou as botas daquela... lembrei da cena. Lembrou? Lembrei. Então, e aí, tiveram outros momentos que deu a entender que ele não tinha essa dificuldade para ver. Não, teve um momento que ele tava lá brigando com os caras, meteu bala em todo mundo. Não, meteu bala. Aliás, ele fez cortes lá dignos de um trabalhador astuto de açougue, né? Sim, porque falou pro cara, se você pôr a mão em mim de novo, eu vou cortar a tua mão. E o cara pôs a mão nele de novo e ele cortou a mão e no final fez assim, eu falei que eu ia cortar, o cara, você falou que ia cortar. Pois ele falou. Quem ladra não morde, é melhor a gente confiar nisso, né? Hein? Como um assíduo leitor da Bíblia, né? Aquilo ali significa que ele entendeu muito bem o que ele leu, né? Eu vou cortar seu braço fora, né? Pensou? Jesus Cristo lá, assim, eu vou cortar seu braço fora, eu vou jogar uma praga em você agora. Você vai morrer agora. É verdade. Por isso que eu falo da incoerência da ficção. O cara, ele se diz tão religioso, lê a Bíblia e tudo mais, mas ele é absurdamente violento, né? Aliás, mas a sociedade também é toda violenta, né? Todo mundo naquele lugar é violento. Mas o Rogério pegou no ponto certo. O cara se diz tão religioso, mas na hora do vamos ver mesmo, o bicho corta o braço fora dos outros, o bicho mete bala. Com requintes de crueldade, né? Sim, com requintes de crueldade. Então, Rogério, já que você aproveitou aí e puxou esse gancho,
Me diz aí o que você acha aí a respeito do... Primeiro, se ele é cego, e segundo, essa parte mais religiosa do filme que você sentiu falta aí. Fala, mal. Então, eu não percebi, né, nem na primeira, né, nem na segunda vez que ele seria cego, sabe? E aí eu até pensei, será que ele tem algum dom que mesmo ele sendo cego ele consegue se locomover, né? Mas no filme não mostra, né? Não chegou nesse ponto. Realmente sincero, não dá ênfase que ele é cego, diga. Pra ser sincero, da última vez que a gente gravou, eu falei assim, puta merda, o filme... Você pode cortar isso aí, foi uma bosta, cara. Depois de que o filme acabou, que eu refleti, falei, que bosta, cara. A gente vai lá esperando uma coisa, é outra, totalmente diferente, sem coerência. É por isso que eu falei que depois que eu assisti o filme a segunda vez, eu fiquei pensando assim, algumas coisas assim eu não gostei, né? Porque o filme, como é que em uma sociedade pós-apocalíptica tem gasolina e tem munição? Fala pra mim. Thiago, provavelmente eles devem ter descoberto uma forma de poder fabricar um combustível para se utilizar, né, nos carros. E a gente sabe que em algum momento, né, apesar da explosão, tá, pessoas que entendiam de mecânica provavelmente, né, pegaram peças de outros carros, montaram esses carros. E a gente sabe que na hora da ação, né, aquele que manda no lugar, ele vai tirar uma carta da manga para deixar a gente surpreso. E se não tivesse aquela pitada de Mad Max, eu acho que eu não teria tanta graça de assistir essas cenas de ação. Mad Max é outra bosta, tá? Porque acabou o mundo, o cara tem munição, o cara tem gasolina, porra. Impressionante, cara. Rapaz. Mas Mad Max foi feito numa época que as pessoas não tinham tanto acesso à informação, isso que eu ia falar. Não eram tão ignorantes, eram um pouco mais ignorantes do que hoje, né? Mas o público-alvo do filme são pessoas que, assim, estão procurando um milagre na vida, né? Não percebem que a ficção ali que tá... não sei se de repente é um marketing do filme, né? E aí eles fazem toda essa ficção aí para trazer um público que seja fora do foco religioso, né? Que esse seria o X da questão, né? Não, então vou ver aí um filme que tem sangue, que tem violência, que tem ação, e não bate, né? Não é coerente. Você tá falando do livro de Eli. Tá. Então ele não vai ter vínculo, né? Então é muita coisa assim. A pessoa às vezes faz um filme para ganhar dinheiro, não vai fazer filme para fazer uma boa ação pro mundo, né? Então a gente pode até comparar aqui o filme do Nosso Lar com o filme Livro de Eli. O Nosso Lar tem muito mais nexo do que o Livro de Eli. Mas eu acho que não dá pra comparar um com o outro, né? Porque são dois filmes completamente diferentes. Ele tenta retratar aquilo que foi psicografado por Chico Xavier no livro Nosso Lar. Então, assim, na teoria, eu vou dizer na teoria porque é uma questão de crença, cara. Crença é complicado a gente questionar a crença, mas na teoria, Chico Xavier recebeu a visita de André Luiz foi ditando e Chico Xavier foi escrevendo. A psicografia funciona dessa forma. Não é o espírito que entra no cara e o cara sai escrevendo. Não é assim que funciona. O cara que é médium, é verdade, eu tô explicando como funciona. Eu tive aula de psicografia, eu não psicografei porra nenhuma, mas eu tive aula de psicografia no centro. Não, mas é aí que tá a comparação. Tipo, um filme que fala de espiritismo, de coisas que a gente ainda não tem conhecimento pleno, né, vamos supor, por um leigo, né? Se ele tiver os dois filmes, ele vai assistir o Livro de Eli, ele vai assistir o Nosso Lar, sendo que o Nosso Lar, no meu ponto de vista, é muito mais coerente do que o Livro de Eli, né? Então, como um filme em si, eles são, assim, um é coerente aonde não deveria ser, e o outro é vice-versa, sabe? Então, mas... eu achei que assim, comparando o filme, o Livro de Eli,
ele fala algumas questões de poder, né? Poder em cima da Bíblia, né? O poder que a Bíblia ia trazer, por que ela foi cobiçada, por que tentaram acabar com a Bíblia, né? E fizeram uma ficção em cima disso. O tema era bem pequenininho, né? Podia ser muito bem explorado e não foi explorado o lado violento do filme. Fala aí, Anderson. Fala aí. Bom, até para amarrar aí o que vocês falaram, a gente sabe que tudo que é feito com a ficção, uma forma de você extrapolar algo que já vem acontecendo, e você cria exatamente um fim para aquilo que está se instalando numa realidade existente, né? A gente sabe, então, o fim dos recursos naturais, o risco de cair um cometa no planeta e devastar a vida aqui na Terra, a poluição, a ganância, a concentração de riqueza, né, nas mãos de poucos. E tem uma coisa que eu percebi do filme. Eles tentaram atrair 3 públicos diferentes aí. Então, o público que acredita na religião católica, né, falando sobre a questão da cristã, né? A religião cristã, amarrando com a questão, né, do Eli que recebeu uma mensagem e sabia que tinha que pegar aquele livro e levar para o oeste, é isso? Isso, ele levou até a prisão de Alcatraz, que acabou imprimindo o livro depois. Tá bem lembrado, prisão de Alcatraz. Quiseram atrair aí o público que gosta de filmes de ação, então bang, explosão, Transformers, e colocaram também aí pessoas que gostam exatamente dos filmes de ficção e retratam situações e realidades pós-apocalípticas. Eles fizeram, assim, se a gente for levar em consideração o fato deles amarrarem essas 3 coisas, eu achei fantástica a forma como eles criaram a história. Concordo, a história do filme não é ruim, a história do filme é boa, não estou dizendo que a história é horrível. Eu acho que não tem coerência em algumas coisas, entendeu? Algumas coisas realmente não tem nexo, né? Por exemplo, tudo bem que eu sei que dá para adaptar um motor a combustão, certo? Para que ele funcione a hidrogênio. Eu já vi gente fazendo isso, certo? O cara pega a água, joga no tanque, ali acontece o processo de hidrólise. O cara nunca foi bom em química e física que tá mandando essa, mas beleza. Ali acontece o processo de hidrólise, o carro ele expele oxigênio ao invés de expelir dióxido de carbono, e o hidrogênio é usado como energia, como fonte de energia, para que o motor funcione. Eu vi isso já, pessoas explicando até o processo, como faz e como adapta o motor do carro para isso. Tem na internet gente fazendo isso. Você foi enganado com sucesso. Eu não sei se eu fui enganado com sucesso, mas eu sei que dá para fazer. Eu também sei que, existem carros elétricos também com bateria e tudo mais, que o carro não tem um motor a combustão. Certo? O motor só serve para girar a roda, o negócio é tudo como... Eu vi um carro, o cara usou 8 baterias para fazer tudo funcionar na base de eletricidade, sem um motor a combustão também. E um gerador a diesel para carregar as baterias. Bom, aí eu já não... não sou tão bom assim. Mas enfim, eu sei que existe uma série de formas, entendeu? Do cara gerar e do cara fazer um carro andar, tudo mais. Mas ali era visivelmente que era uma gasolina, uma puta fumaça preta pra caralho. É que nem eu brinquei. Você lembra que eu falo assim, da gente falar em parábola? Você acreditou numa coisa que seria a coisa inicial. Quem tem um pouco mais de informação já vê que aquilo não é real. Já não como é que eu vou te falar assim? Não acredita tão fácil naquilo, né? Que nem você falou do hidrogênio que o pessoal tá fazendo. É a mesma coisa do filme. Eles fizeram um pouco do marketing e quem conhece um pouquinho mais já vê que não é aquilo, que aquilo também não é muito bacana, né? Então, é isso que eu falei, né? Então, perdeu credibilidade, pelo menos comigo. Ele atrai um público que tem um pouco menos de informação. Eu comparo com uma vitamina de frutas. Se você coloca um monte de frutas
no liquidificador. Aí você bate com leite, coloca outras coisas. Quando você mistura muita coisa, e aí depois você vai ver o resultado final dessa vitamina, quando você bebe, você não consegue identificar que fruta que é. Não dá nem pra beber, né? Fica tão grosso no caldo, porque tem tanta fruta lá dentro. Assim, eu entendi a questão do link que tentaram fazer com isso que eu acabei de colocar aqui para vocês, né? Olhando por outro lado, né? Pela parte do marketing, da forma como foi desenvolvida a história. Mas é exatamente isso. Quando você coloca muita coisa, você acaba perdendo a essência, exato. Esse é o ponto. Você acaba perdendo a essência. E aí a gente... O grande barato, né, da gente analisar é ver exatamente esses pontos de vista diferentes. Mas foge muito, de fato. Eu concordo com você, tá? Com você, Rogério. Foge muito do que a gente entenderia, não é? Como uma informação cristã, para a gente ver sentido, né, no filme, do início até o final. Tá certo, não, tudo bem, eu entendo a colocação de todo mundo. Não vou tirar a razão de ninguém, porque eu concordo também que o filme poderia ter sido explorado de uma forma diferente. Também não gostei dessas coisas incoerentes e tudo mais. Eu ainda acho que dá para fazer um motor movido a hidrogênio, sim, Eugênio, tá? Não um motor de um carro, mas um motor de qualquer outra coisa movido a hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio ele é fonte de energia, pô. É só separar e separar dá também, tá? Eu estudei, eu posso te falar. A quantidade de energia que você vai consumir para fazer a eletrólise, a quebra da molécula para liberar o oxigênio. Para fazer a quebra da molécula, né? Uhum. Você vai ter que pôr ali o positivo e o negativo da bateria, mas você vai ter que colocar tanta força ali que é tão caro, né? E ainda ela vai ter que se locomover sozinha, que hoje a nossa tecnologia é inviável. Não, eu não tô falando que o negócio é barato. Eu tô falando que... Mas é inviável. Não, eu tô falando que, assim, algumas pessoas vieram falar... Porque, assim, os caras estão procurando outra forma de fazer o carro rodar, porque o petróleo vai acabar. Todo mundo sabe que o petróleo vai acabar. O petróleo tá acabando faz um tempão já. E aí, não acabou ainda, mas vai acabar. Ter que cortar, porque... Não, Thiago, então, mas é isso mesmo. É que nem na política, no jornalismo, né? As pessoas tentam induzir a gente ao erro o tempo todo, visando lucro. Sempre visando lucro. No filme era visando o poder, né? É o que aconteceu lá no filme lá. Por que o outro lá, agora eu já esqueci tudo. Por que ele queria a Bíblia? Porque ele queria poder, né? Porque na verdade não existia dinheiro em moeda, porque já não valia mais, né? O Anderson falou do escambo, né? Então o escambo superou o dinheiro, voltou atrás, né? E não tinha como você ter dinheiro e o dinheiro te comprasse. Então qual que era o poder? Qual que era como a forma de riqueza, né? Era ele ter o poder sobre as pessoas, como ele já tinha muito, né? A partir do livro que ele achava que ia... Nem ele sabia o que tinha ali, né? Então... Fala. Não, fala. Vocês lembram que a hora que aquele líder, né, daquela comunidade, líder de forma imposta. Sim, ele se colocou como líder, Exatamente. Então, ele tomou o poder pela força, pelas armas, né, pela oferta por ter posses, por ter água, por ter bebida, por oferecer mulheres, né, para os outros homens. Ele, quando recebia os livros, quando ele descobria que não era aquele que ele estava querendo, ou não interessava o livro para ele, o que acontecia? O que ele mandava fazer? Acho que ele queimava o livro, não? Queimava os livros. Então, ele já estava barrando também, estava filtrando, né, todo o conhecimento para ele adquirir, e ele impedir que outras pessoas adquirissem esse conhecimento através dos livros, porque a gente sabe que o conhecimento liberta, ok? Então as pessoas desse mundo pós-apocalíptico, as pessoas que não criticavam, não lutavam pelos seus direitos, porque não existia lei, e ele queria esse livro para justificar, para alcançar mais pessoas
fazendo com que as pessoas entendessem que era o livro de um ser maior, de um ser... Bom, acabei fugindo aqui. Tá? Fugiu do raciocínio. Não, o cara, na verdade... Isso, né? Sim. Na verdade, o cara, ele queria a Bíblia porque na infância dele, ele provavelmente viveu nessa época contemporânea em que a gente vive. E na infância dele, provavelmente pai e mãe levavam o cara até a igreja. Os Estados Unidos é um país muito religioso, certo? Não, eles não são católicos, eles são mais protestantes, eles seguem mais a linha do protestantismo. A maioria das igrejas lá são protestantes. Tem poucas igrejas católicas, para falar a verdade, nos Estados Unidos. Mas eles são muito religiosos. E provavelmente o pai ou mãe deve ter levado esse cara para a igreja e o cara associou, porque não conhecia também a palavra de Deus, porque se conhecesse também não era tão violento assim. Mas ele associou que o livro, aquele livro, a Bíblia, tinha palavras de poder, porque realmente a palavra de Deus é uma palavra poderosa. E ele queria, então, ter mais poder e mais controle sobre as pessoas. Mas ele era um ditador, como você mesmo disse, ele pegou o poder pela força, certo? Ele pegou o poder pela violência. Ele era um ditador, ele não era bem um líder. Líder é o cara que vai estar junto com a galera, ele era ditador mesmo, né? E ele fez igualzinho o Hitler fazia, certo? Isso é histórico, inclusive aparece até no filme do Indiana Jones, quando o Hitler mandou pegar todos os livros de toda a biblioteca lá da Alemanha, botar tudo em cima de amontoar tudo e tocar fogo. E ele tocou fogo em vários livros, não sei se vocês se lembram dessa história, um fato histórico, né? E isso aparece até no filme do Indiana Jones, A Última Cruzada, quando ele vai atrás do diário do pai para pegar o Santo Graal, não sei o que, pá. E aí tá tendo essa queima dos livros lá, onde a galera joga o livro ali na fogueira e tudo mais. Sim, só para complementar aqui o meu raciocínio. Uhum. Então ele queria a Bíblia, primeiro que de uma forma política e através da força ele já era o detentor do poder. Então ele queria ser, além de líder político e líder como é que a gente fala? Daquela comunidade ali, né? Líder. Meu Deus, me fugiu a palavra. Tá, tudo bem. Depois a gente pensa militar. Isso, militar, certo. É detentor da política, né? Da força militar e também religioso. Então ele queria concentrar todos esses poderes nele para não só... Ele já era detentor do poder, correto? Mas ele queria evangelizar e fidelizar para ter um maior controle sobre as pessoas e ter um alcance maior sobre as pessoas que existiam nesse mundo pós-apocalíptico. Rogério? É isso. Então, ele queria fidelizar as pessoas, né? Trazer tudo. Ele falou de trazer povos de longe que virão aqui para ouvir o que está escrito lá. Hoje existe isso de uma forma um pouco diferente, né? As pessoas usando a palavra de Deus em vão, as pessoas usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, né? Isso já existe há muito tempo, né? Então, será que esses são os verdadeiros, as pessoas que trazem mesmo a real informação sobre Deus? Não. Eles só estão atrás do poder, que está ali mesmo, a pessoa não assimila, né? Só usa como um instrumento, tá só disfarçando, é o lobo em pele de cordeiro. Certo. Eu já falei o que eu acho, né? Ele queria a Bíblia porque acho que ele associou a Bíblia ao poder que... E se bem que o poder que a Bíblia daria a ele não é o poder que ele queria de fato, né? Ele queria o poder mesmo de controlar a vida das pessoas. E a Bíblia não ia dar isso para ele, né? Acho que ele também não sabia nem utilizar a Bíblia da forma correta. Aliás, até ainda hoje as pessoas, tem muita gente que não sabe utilizar a Bíblia de forma correta. Eu dava aula de crisma e tinha que ensinar os outros a usar a Bíblia, e até eu de vez em quando precisava pegar umas aulas à parte, porque é complicado, porque assim, livro tal, o livro tal, tá no começo, tá no final, tá no meio, aí você abre no meio, tá, é antes desse livro ou depois desse livro que eu abri, é meio complicado, mas com prática a gente aprende. Bom, o que mais que então, a respeito dos canibais, vocês acham que com a escassez de comida poderia sim existir a possibilidade
ter canibais, assim, surgir canibais, porque aquelas pessoas que andavam na rua ali, que comiam, não sei o que, até eles queriam ver se a pessoa tremia ou não, porque os canibais parece que tremiam e tudo mais. Vocês acham que com a escassez de comida pode chegar a esse ponto? Numa sociedade pós-apocalíptica? Com certeza. Com certeza, né, Thiago? Na luta pela sobrevivência, se a proteína tá ali do lado, se a proteína é o seu melhor amigo... É igual aconteceu lá nos Andes, então, né? Quando caiu aquele avião e aí eles comeram a carne das pessoas que morreram no acidente, é isso? Uhum. Entendi. Exato. É a necessidade básica, gente. Não tem como. Né? É matar ou morrer nessa hora. Concorda, Rogério? Todas as formas de procurar se alimentar vão ser exploradas, né? Nessa situação já o caos já está instalado, com certeza, né? Vai acontecer esse tipo de situação. Então, só que assim, eu acho que vai ter muitos outros recursos até chegar nisso daí. É muito, muito difícil, vai acontecer muito pouco, mais fácil a morte em massa, né, do que a canibalização. São situações extremas. Tá? Situações extremas. Eu acredito que seria o último estágio até chegar no momento que a gente não tivesse como matar a fome dessas pessoas. Mas é um instinto se sobrepondo à razão. Eu acho que se chegar nesse ponto, é que nem o Rogério falou, entendeu? É o desespero total, certo? Vai chegar numa hora que vai dar um desespero tão grande no cara que, assim, ele vai comer o vizinho que morreu ali, de qualquer coisa que aconteceu, até o momento que o cara vai chegar num outro estágio de desespero, que ele vai começar a matar as pessoas para se alimentar, certo? Até o momento eu acho que a canibalização pode ocorrer, que nem aconteceu lá nos Andes, que é que nem o Anderson falou, instinto de sobrevivência, certo? Caiu o avião, isso há muitos anos atrás, acho que foi na década de 70, 80, não me lembro quando foi, mas caiu um avião nos Andes, um monte de gente morreu, meia dúzia sobreviveu, meia dúzia de 4 ou 5, sobreviveu ali, e para sobreviver, para não morrer congelado e morrer de fome e tudo mais, eles pegaram as pessoas que morreram no acidente e se alimentaram da carne daquelas pessoas. Houve também toda uma questão política envolvendo isso, depois que os caras foram resgatados, teve todo um julgamento, até onde isso era lícito, até onde podia, não sei o que, mas isso aconteceu, não é uma coisa tão ficcional assim, isso é um fato. O avião caiu e os sobreviventes comeram a carne daqueles que morreram no acidente. Acho que num primeiro momento, se chegar a este ponto, vai ser assim nesse quesito. Pegar gente que já morreu. Mas no desespero total, é que nem no filme. A moça falou, eles vão pegar a tua água e iam te comer. Eles vão matar você e te comer. Quer dizer, comer no bom sentido, né? Não no sentido sexual da coisa. Mas assim, a moça falou, eles iam te matar e iam se alimentar de você, iam comer a sua carne. Ela fala isso, a canibal, né? A menina que ele larga lá sozinha, que ela fala, posso ir com você? Fala, não. E a mina, eu acho legal a reação da mina, né? Porque ele mata todo mundo, a mina fica lá sozinha, aí ele tá saindo fora, posso ir com você? Ele fala, não. E ela fica, mas, né? Não acredito. Vou ficar com quem aqui, né? Que você matou todo mundo. Achei engraçado. Um monte de comida lá. Sim, no caso... Tinha bastante comida lá, né? Não é canibal? Se ele é canibal... Ali tinha bastante comida mesmo, bastante coisa. Tem alguma coisa mais para falar a respeito do filme ou não? Porque eu achei que o filme foi bem incoerente na questão do combustível, na questão da munição. Porque assim, da mesma forma que o Rogério estudou motor para poder falar que a hidrólise não funciona, eu estudei munição. Eu sei como faz uma porcaria de um projétil, entendeu? Estourar a pólvora lá dentro e impulsionar o chumbo para frente. E ali naquele momento, ali com aquelas coisas que os caras tinham, não tinha nem como criar munição apropriada. Não tinha nem pólvora, o cara não tinha nem água para beber, cara. Onde é que ele achou pólvora, cara? Para poder fazer a munição? É muita incoerência nesse filme. Continuando. Tá certo. Aquela cena, não é, que aquele que detém o poder naquela região conseguiu o livro e a surpresa que ele teve a hora que ele abriu o livro, de ver que estava em braille, e que a companheira dele
que era cega, e pelo que eu entendi, ela tinha um conhecimento, ela sabia fazer essa leitura. Sabia. Não quis ler para ele porque ele ameaçou ela, né, tratou ela mal, né, usou a filha dela como moeda de troca para conseguir alguma coisa, né, com o personagem do Denzel Washington. E o desespero dele de ter o livro que ele estava buscando buscou por tanto tempo e não poder usar aquele conhecimento para nada porque não sabia como adquirir esse conhecimento. Eu achei bem interessante essa cena. E na hora que ela fala para ele que não vai ler o livro, ele percebe que o poder dele já não é mais, sabe? Ele já não tem tanto poder assim, porque tá tendo briga no bar, uma coisa que ele não admitia, tá tendo briga no bar, tá tendo briga por água e tudo mais, quer dizer, ele perdeu a mão, digamos assim, né? Ele ficou tão desesperado para conseguir a Bíblia que quando ele conseguiu, as pessoas às quais ele comandava já não estavam mais sob o comando dele. Rogério, manda a sua opinião a esse respeito. Ele criou a situação de ignorância, né? Inclusive você vê a briga lá no bar, né? Ele que criou aquilo. Ele criou todo o cenário do caos, né? É o que acontece hoje, né? As pessoas, né, plantam o caos, né? Planta o problema para vender a solução. Sabe que eu falo isso a respeito de vírus de computador? A minha irmã não acredita, nem a minha ex-mulher acreditava, mas eu falava assim, como é que uma empresa de antivírus de computador ganha dinheiro? Protegendo. Ela é o vírus. Não, mas ela produz o vírus. Ela produz o vírus. Então ela produz o vírus e produz a vacina. Depois que ela já tem a vacina pronta, o que ela faz? Ela lança o vírus no mercado, ela joga na internet, infecta aí alguns servidores, aí as pessoas vão adquirindo o vírus. Depois que o vírus foi espalhado, ele começa a vender a vacina como upgrade do software. Então, faça o upgrade do nosso software, claro que esse upgrade é pago, faça o upgrade do nosso software e aí a vacina já está inclusa no upgrade. E aí, só que quem gerou este vírus foi a própria empresa. Tanto que eu falo isso também até sobre empresas de vacina para humanos, entendeu? Ninguém lança uma doença sem ter a vacina, porque o cara pode se infectar. O cara que teve ideia, ele pode se infectar e morrer. Ninguém lança uma doença sem ter a vacina. O cara pode guardar a vacina ali com ele. O cara pode, né, deixa a vacina aqui escondida. Mas ninguém lança uma doença sem ter o vírus. É igual aquele filme que a gente pode falar o ano que vem, porque esse ano a gente já fechou a lista de filmes, né? Mas igual aquele filme Resident Evil. O primeirão de todos, lembra? Do T-Vírus? Mais ou menos, mas eu conheço a história. O cara rouba um vírus, então existe é outro filme, mas tudo bem, vai. A gente fala dele o ano que vem. Mas esse filme é interessante também porque ele fala um pouco dessa coisa. O cara tem o vírus, tem a vacina, não sei o que. É bem interessante. Mas e a empresa de antivírus que para computador eu acho que é a mesma coisa, entendeu? O cara ele já tem a vacina quando ele faz o upgrade, quando o vírus está infectando os outros, ele vai lá e faz o upgrade e a vacina aparece. Bom, Rogério, o Anderson chamou a atenção a respeito da frustração do cara quando ele consegue o livro e não consegue usar. Você tem algum outro ponto no filme que chamou a sua atenção também, pra gente já ir pro encerramento já? Que talvez aquela moça lá que poderia ler para ele, talvez ela sabia ler aquilo, mas ela percebeu que aquilo na mão dele ele só ia usar pro mal. E ela falou que ela não sabia ler o braille, né? Então ficou aquela dúvida se sabia ou não ler, né? Mas ela teve o poder de decisão ali e falou que não sabia ler. Eu acho que ela sabia. Pra mim ficou bem claro que ela sabia ler sim, ela só não quis ler, justamente porque, novamente, né? O Anderson dessa vez falou mais, né? Normalmente o Rogério fala mais, dessa vez o Anderson falou mais. Fala. Não, tá bom. Tem uma lição aí que a gente pode tirar dessa cena. Qual é? A questão da ganância. Ele passou por cima de tudo e de todos para conquistar aquilo que ele queria. E aí no final ele pagou por tudo isso, por tudo que ele fez com as outras pessoas. Exato, eu acho que o fato dele abusar, né, assim,
abusar da própria companheira, porque ela era cega, ela dependia muito dele para fazer várias coisas. E usar a filha dela, como você mesmo disse, como moeda de troca. Eu já ia usar uma palavra um pouco mais pesada, porque ele realmente prostituía, enteada. Mas usar a menina como moeda de troca, ou então abusar da mulher cega enfim, o cara era ditador, era maluco, era violento. Mas é porque eles perderam, Thiago, nessa época aí, eles perderam assim, a noção das coisas, né? Então, pelo fato de já estarem vivendo longe de qualquer tipo de religião e dentro do caos, aquilo era normal para eles, entendeu? Falando em religião, vamos lá, agora você tocou num ponto aqui que é legal, talvez eu corte bastante coisa desse vídeo, então... Qual é a importância da religião na vida das pessoas? E agora não tanto baseado no livro de Eli, mas sim opinião pessoal. Qual é a importância da religião na vida das pessoas? Se ela é necessária, se ela não é, e qual é a importância dela na vida das pessoas? Vamos lá. Tá, começa pelo Anderson. Tá, Anderson. Eu passo ou repassa. Eu não sei se eu coloquei o meu ponto de vista em algum outro programa que nós gravamos. Eu entendo que é uma forma de você entender que existe um ser maior que através da imagem dele entendemos que nós, como seres humanos, pessoas únicas, somos detentores de mundos próprios e a partir desse conhecimento do nosso mundo interior, a gente passa a nos respeitar mais e a partir daí a gente respeita o próximo, entendendo que o melhor para o próximo é o melhor para a gente. E aquilo que a gente não quer para nós não vamos querer para os outros. E aí dessa forma a gente consegue desenvolver uma convivência, uma paz, uma forma de viver melhor e dar um melhor exemplo para quem está perto de nós e para os nossos... É isso, assim, fazendo um resumo do resumo do resumo do resumo. Tá. Quer ficar por último, Rogério? Eu falo agora e você depois... Beleza. Não, pode falar, Thiago, pode falar. Tá, não, então... pode falar, eu quero falar por último. Eu sei. Quando você falou, começa pelo Anderson, percebi que você queria falar por último. Então, beleza. Na minha opinião, a religião ela é importante para algumas pessoas, para outras pessoas não é tão importante assim, eu vou explicar. Algumas pessoas precisam acreditar em algo superior para poder seguir em frente. Elas têm essa necessidade, não tem que ter uma força superior em cima de mim, não sei o que lá. Algumas pessoas precisam dessa certeza de que existe um Deus, Jesus, Buda, Jeová, dá o nome que você quiser, tá? Elas precisam dessa força. Eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu sempre falo no final do vídeo, né? Fiquem com Deus e até a próxima, quer dizer, eu acredito sim, tá? Eu não sinto a necessidade, mas eu sei que tem, certo? É aquela coisa, eu tenho a certeza de que eles existem e acredito neles, isso temente a Deus e tudo mais. Então eu tenho essa percepção, mas algumas pessoas não têm isso e não sentem falta, certo? São só os chamados ateus ou os agnósticos, sei lá, aí você dá o nome que você quiser também. Que são pessoas que vivem a própria vida sem se preocupar com as consequências das suas próprias ações, dos seus próprios atos, e eu acredito na lei da ação e reação, já falei da lei da ação e reação aqui no canal. Então, quer dizer, eu acredito na lei da ação e da reação, acredito que toda ação, todo ato gera uma consequência, certo? A gente viu no filme, certo? Sim, e outra, a pessoa quando gera a consequência, ela tem que estar pronta e apta para arcar com a consequência que ela mesma gerou. Afinal de contas, aquela consequência surgiu por uma ação que ela teve. E tem pessoas que vivem a vida dessa forma, sem pensar no amanhã, sem pensar nas consequências, certo? Porque ela não tem uma fé, ela não acredita em algo superior, ela não acredita na ação e reação, certo? Ela não acredita em uma série de coisas que uma pessoa religiosa acredita. Pelo menos essa é a minha opinião, certo? Eu acho que... Eu acredito, eu tenho coerência sobre algumas coisas, eu sei que certas coisas eu não faço, não é nem porque a religião não deixa, mas porque eu sei que é errado.
certo? Eu tenho valores, lembra aquela coisa, a gente já falou sobre isso, acho que quando a gente falou sobre redes sociais, né, os valores das coisas, né? Eu tenho os meus valores e não vou passar por cima dos meus valores por uma questão política, uma questão ideológica, uma questão X, Y, Z, certo? São os meus valores e vou mantê-los. E tem coisas que eu sei que são erradas, que eu não faço, mas também sei que se eu fizer, não só pelo fato daquilo ser errado, mas aquilo vai gerar uma consequência desastrosa, não só para mim, mas para várias outras pessoas também, se eu fizer aquilo lá, certo? Se eu falar uma besteira, se eu falar algo sem pensar, que nem o Anderson uma vez falou, né? Ele pensa muito antes de falar, né? Eu não. Eu às vezes falo sem pensar, e isso dá um problema que você não imagina o tamanho do problema que dá quando eu falo algumas coisas sem pensar, mas é por conta disso, entendeu? Porque na hora da raiva, na bronca, você fala, e depois você para pra pensar e fala, puta, falei merda, mas você já falou, né? E, segundo um provérbio, acho que é chinês, 2 coisas não podem ser recuperadas depois de lançar: uma pedra e a palavra. São 2 coisas que você não recupera mais. Depois que você joga, não tem como voltar atrás. Jogou a pedra, não tem como correr atrás da pedra. E a palavra você falou, bicho, quem escutou, escutou, e aquilo pode gerar uma consequência grande. Rogério, finaliza. A religião, ela serve para guiar as pessoas, né? Da mesma forma como no filme a religião ficou distante deles e se instalou o caos, né? Se a religião estivesse o tempo todo ali, boa parte daquilo não teria acontecido, porque teria amor ao próximo, né? Amor e respeito ao próximo. Então, qualquer que seja a religião que uma pessoa segue, já é um bom sinal, né? O ruim é quando ela não tem religião, quando ela não tem fé, quando ela não acredita na lei do retorno, quando ela não acredita em nada, ela só acredita em si mesmo, defende o seu corpo físico aqui e acabou, né? E assim como a gente tem no carro ali o manual, a gente compra a televisão, tem um manual que a gente acaba não lendo, é a Bíblia. O pessoal às vezes lê também e não entende, né? É o nosso manual de vida. Então ali tem doenças psicológicas que na Bíblia ela acaba por parábola, né? Acaba te ensinando, te explicando. Aí você vai ver, pô, por que isso não acontece para mim? Pô, por que aquela situação você encontra as respostas ali? Tá tudo ali, né? Só que às vezes a gente precisa de uma ajuda para poder entender, né? É que nem eu falo, você lê um livro, mas você não entende, né? Pela ignorância, que eu digo assim, pela falta de conhecimento. Então, por isso que a gente precisa sempre ter um auxílio de uma pessoa que já estudou mais, né? Para acender aquele startzinho na gente. Certo, uma vez eu falei, acho que eu até falei aqui no Arte Fala Sobre, agora não me lembro qual foi o tema, que eu falei que a Bíblia é um manual... foi a primeira vez que a gente falou sobre o livro de Eli que deu erro no áudio e não foi pro ar. Que a Bíblia era um manual de conduta. Eu cheguei a falar isso também, né? A Bíblia é um manual de conduta, porque lá tem os 10 mandamentos, que foram resumidos em 2. Eu sempre falo isso, né? Um amigo meu que é padre, eu era um cara muito religioso quando era adolescente, vocês sabem disso. E eu era católico, né? Até conheci o espiritismo, mas eu era católico e tinha muita amizade com o padre da igreja. E ele falou uma vez que os 10 mandamentos foram resumidos em 2 quando Jesus veio para a Terra. Então Moisés foi lá no Monte X, no Monte Sinai, se não me engano, e desceu lá com os 10 mandamentos. Que tinha lá, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cobiçar no olho do próximo, principalmente quando o próximo está próximo, não levantar falso testemunho, enfim, várias outras coisas que agora não me lembro. E aí Jesus resumiu todos eles em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você é um cara temente a Deus. Você vai respeitar as leis de Deus e tudo mais. E se você ama o próximo como a ti mesmo, se você não tem problema de amor próprio, você não vai querer machucar o cara, você não vai querer magoar o cara, você não vai querer pegar a mulher do cara porque você não vai querer que peguem a sua, certo? Quando você resume tudo nesses 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você consegue conviver em paz com todo mundo, para falar a verdade. Porque você não vai querer fazer ao próximo aquilo que não quer que faça contigo, que foi o que você falou, né, Anderson?
você não quer que você não vai fazer com outra pessoa aquilo que você não quer sofrer, e você é um cara temente a Deus, você acredita na lei do retorno, você acredita na ação e reação, você acredita em Deus, você acredita que as suas ações podem gerar sim uma consequência que pode ser prejudicial para as pessoas que estão ao seu redor. Então eu acho que quando você resume tudo isso nesses 2 mandamentos, a coisa... A gente sei que a gente saiu um pouco do foco, mas o livro de Eli, ele fala da Bíblia, e estamos falando da Bíblia, certo? A gente não está tão longe do foco assim. Né? Eu acho que aí você resumindo tudo isso nesses 2 mandamentos, a coisa fica... As regras de convivência ficam muito mais fáceis, né? Essa é a minha opinião. Não sei se é boa, se não é. É a minha opinião. O que vocês têm alguma coisa a acrescentar aí ou a gente já pode encerrar? Opa, por mim tá ok. A gente complementou bem aí fechamos bem aí a opinião, né? Dá para tirar bastante coisa aí do que a gente falou e a gente acabou complementando, né? Cada um falou aí. É isso. Maravilha. Legal. Rogério, alguma consideração final? Que o Anderson já deixou a consideração final aí, né? Falou que já complementou. A única consideração que eu tenho é que para a gente poder entender boa parte daquilo, a gente tem que ter alguma fé, né? Senão vai ser só um filme de ficção, né? Vai ser o Minecraft do YouTube. Tem aquela ação, mas ninguém sabe o que é aquilo ali, que é um Atari, né? É verdade. Então é isso aí. A gente precisa ter conhecimento sobre as coisas para poder opinar, que nem a gente tem aqui, né? Então, nossa sociedade é 99% constituída em cima da religião, mais cristã, né? Então, qualquer coisa que a gente assista, assim, precisa ter uma reflexão, precisa entender a parábola, né? Senão, não serve de nada, né? É que nem a Bíblia, existe 2 coisas, a Bíblia e os livros, né? Então no filme aí era tratado como um livro, porque não sabia o que era, né? E muita gente lê a Bíblia como se fosse um livro, porque não interpreta, né? E continua vivendo no mundo profano, não respeitando as pessoas, não amando como deveria ser. Algumas pessoas não conseguem mesmo, é difícil. Bom, gente, eu agradeço a presença de vocês 2 aqui, tá? Como sempre, a conversa rende bastante, é enriquecedora, a gente pega vários pontos de vista e é para isso que serve o Arte Fala Sobre, né? Pra gente trazer as nossas opiniões e mostrar o que a gente pensa sobre as coisas. Até quando outras pessoas falaram assim, queria participar, não, você entra como convidado, porque o Arte está fechado. O Arte é o Arte. Exatamente. Não chama arte à toa, né? O nome é arte por um motivo. Vou falar uma coisa, mesmo que se o povo não assistir, não gostar, pra mim, cara, só isso aqui já tá valendo. Mas eu gosto muito, e por isso você pode ver que eu sugiro os filmes. Sim, né? sim. Porque eu quero fazer o negócio fluir, é bom pra nós também, né? Sim. Esse nosso momento aqui. E, cara, assim, queria poder ajudar mais, né? Fazer mais. Não, mas o que a gente tá fazendo aqui. Não, mas o que a gente tá fazendo aqui tá ótimo, tô achando ótimo. Né? Porque, assim, uma coisa online não tem o que fazer, tem que ser assim mesmo. Né? Cada um mora numa cidade, cada um tá fazendo uma coisa diferente, não tem como a gente reunir toda hora, né? Fica difícil. Né? Mas, fala, Anderson. Então, eu até mais cedo eu perguntei pra vocês, dá pra gente gravar em 1 hora e tal, mas a conversa rende. 1 hora é pouco, assim, é verdade. Não, e aí assim, a gente começa a conversar e começa a ver o ponto de vista, aí começa a vir outras ideias, e é como se a gente tivesse reunido numa lanchonete, batendo papo, se encontrando uma vez por semana, porque isso faz bem pra nós, pra gente poder refletir sobre os assuntos que a gente coloca em pauta, mas faz bem as pessoas que vivem com a gente, veem que faz bem para nós, né? Esse momento aqui. E, gente, é a gente consolidando uma amizade que existe há mais de 20 anos. 25, segundo o Rogério, a gente fez bodas de prata. 25.
Todas de prata. E eu vejo o quanto meus irmãos respeitam esse momento, minha namorada respeita muito esse momento, sabe? Porque ela sabe que conviver com os amigos faz parte do respeito que você tem pela pessoa que está com você. O meu respeito quando ela também vai conversar com os amigos, com a família, faz parte da gente, até para a gente trazer coisas, né, que foram discutidas, pontos de vista diferentes, até para discutir com as pessoas que vivem com a gente, né? Então, gente, é isso. É um prazer sempre estar com vocês sabem disso. Olha... Sabe? Fala, continua, finaliza. Não, é isso. Pelo visto, ele não vai cortar isso, não. Ele vai deixar tudo. Você quer saber? Eu vou mesmo, porque eu acho que essa consideração final foi melhor do que a consideração final do filme. Eu não vou cortar nada, não. Mas, gente, é sempre um prazer gravar com vocês. É que nem o Anderson falou, entendeu? É um momento aqui que a gente tem para consolidar essa amizade de 25 anos, né? E é que nem o Rogério falou. Mesmo que ninguém assista o negócio, é bom pra gente, né? O Anderson também falou isso também, né? Faz bem pra gente, a gente vem, conversa, reflete sobre algumas coisas. Eu mudei até um pouco meu jeito de pensar e meu jeito de fazer algumas coisas depois que eu conversei com o Anderson a respeito de algumas questões do bom senso, né? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, né? Por mais que... E é que nem uma vez a sua mãe falou, Anderson, a sua mãe falou, se não me engano, tava sentado eu, o Marcos, o Fernando, você... Tinha uma galera na mesa ali, agora não me lembro. E a sua mãe chegou e falou que quando a amizade é boa do jeito que a nossa amizade era, parecia que a gente tinha se visto no dia anterior. Mesmo tendo anos que a gente não se via, a gente não se via, já tinha alguns anos já. E quando ela chegou, ela falou que quando a amizade é boa, que nem a nossa amizade, que nem a nossa aqui do Arte aqui também, parece que a gente se viu ontem. Né? E aqui a gente está só continuando a conversa aqui. Sua mãe falou... É a nossa cápsula do tempo. É a nossa cápsula do tempo. Tem razão. Bom, gente, eu vou aqui finalizar aqui a videochamada para poder finalizar o vídeo, beleza? Beleza. Vamos lá, então. Valeu, obrigado. Mês que vem, Efeito Borboleta? Vou assistir de novo. Já vi. Sim, Efeito Borboleta, versão cinema, tá, gente? Tem 3 finais desse filme, mas a gente vai falar desse filme no mês que vem, beleza? Galera, abraço. Abraço, valeu. Finalizando aqui. Fiquem com Deus. Tchau. Bom, gente, e é isso, tá? Esse foi o Arte Fala sobre... o livro de Eli foi o Arte Fala sobre hoje, tá? Então, o Arte Fala sobre hoje, o Arte Fala sobre... Bom, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Um grande abraço. Compartilhe o canal, tá, gente? Compartilhe o canal, se inscreve no canal aí. Vamos crescer esse momento aqui, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.